Fala pessoal, aqui é o professor Rafael. Estou usando aqui o chapéu que minha amiga Amanda trouxe lá do Nordeste, em homenagem aos meus antepassados aí nordestinos e aos nordestinos que construíram e estão construindo Rondônia, né, no qual minhas famílias, né, se vinculam de alguma forma, né, e eu também. É, Vamos lá, esse vídeo de hoje, a câmera tá meio lateral assim, porque eu tô consultando aqui algumas anotações que eu fiz no computador, então não vou conseguir filmar de frente. Hoje eu vou falar um pouco, né, e vou falar novamente sobre a questão dos Yanomami. Por que falar novamente? Porque no nosso canal aqui nós fizemos dois vídeos ano passado sobre essa situação, né, desse povo indígena. E muito importante frisar, né, que a minha área de pesquisa não é Roraima, né? Tem um grande amigo que é antropólogo lá e nós falamos muito sobre isso, trocamos informações, mas não é a minha área de atuação direta como pesquisador, mas é, fala-se muito sobre a questão de políticas públicas para populações indígenas, que é sim o que eu tenho trabalhado aí nos últimos 3 anos, né? Cada vez mais. Então eu vou expressar aqui minha opinião de algumas coisas e a minha análise de outras. Cabe a nós fazer a diferenciação. Colocarei aí as referências na descrição do vídeo, tá? Primeiro, antes de eu falar sobre o caso em si, eu gostaria de falar sobre uma coisa que às vezes alguns comentaristas, né, principalmente os mais técnicos, não vão falar. Vou falar sobre o mau caratismo das pessoas, em dois aspectos. Primeiro aspecto, durante as eleições tinham muitas pessoas que estavam preocupadas com a fome, com o Brasil virar uma Venezuela, com a falta de oportunidade, com a vida das pessoas, das crianças, nós vamos comer cachorro, e todas essas baboseiras que nós somos obrigados a escutar. Entretanto, essas mesmas pessoas, e aí eu posso colocar jogadores de futebol, artistas, lideranças religiosas, intelectuais da direita e alguns da esquerda também, mas em sua grande maioria da direita, né, não se manifestam com relação aos Yanomami. O que pensamos nessa categoria? Que estes indivíduos indígenas, eles são, para essas pessoas, uma subcategoria de seres humanos no qual não merecem sequer 3 cliques no seu celular para uma manifestação, mesmo que fosse uma manifestação falsa, porque aquela preocupação com a fome, durante as eleições principalmente, também foi uma preocupação falsa, né? E conhecemos eu pelo menos conheço boa parte das pessoas que se manifestam, que estão aí nas minhas redes sociais. Há um silêncio muito grande com relação à fome, e quando há um interesse político, ideológico, que não condiz com a realidade, né? A maioria das ideologias não condizem com a realidade, são uma visão da realidade, mas nesse caso há uma separação muito maior dessa ideologia e realidade, né? Ah, essas pessoas elas se manifestam. Então, eu acho muito interessante você estar preocupado com o outro, com o amor, com a paz, e você não se manifesta quando tem crianças, idosos e adultos, mulheres passando fome, né? Indígenas. Ontem eu vi uma comparação de um dos indígenas que estava sendo atendido, ele bem desnutrido, né? Não é magro, né? Desnutrido. E com a comparação com aquele quadro Pietá, né? Não sei se pronuncia assim também, dane-se. É, Creio que vocês entenderam, né? A ideia de que há uma comparação entre o Jesus, né? Retirado da cruz, o Jesus que foi ali torturado, né? Com aquele indígena que foi torturado sim por políticas públicas
e mais uma vez vou entrar no debate que eu tive com um professor, amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, não vou citá-lo porque não perguntei antes, se podia, mas debatemos sobre se essas políticas públicas foram mal executadas ou se foram intencionalmente não realizadas ou realizadas daquela forma. Eu defendo que não foram realizadas por um interesse ideológico do governo. Então, este indígena que comparamos a Jesus, né, Jesus no Calvário, ele foi torturado pela ausência de políticas públicas intencionais de um governo, no qual essas pessoas, governo no qual essas pessoas que defendem o amor, a prosperidade, não ao socialismo, defenderam. E alguns defendem até hoje, mesmo após esse governo se associar ao terrorismo. Então, quem defende terrorismo é terrorista. Se eu aqui fizer apologia ao nazismo, eu sou um nazista. Se eu fizer esta apologia, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que estes bolsonaristas, né, essa parte extrema do bolsonarismo, e eu afirmo que hoje quem defende o Bolsonaro é extremo. Então, as pessoas moderadas, elas já abandonaram o movimento, já estão vivendo suas vidas, estão fazendo oposição. Eu tenho colegas, professores também, que estão fazendo oposição ao governo Lula, mas de uma forma muito limpa, de forma muito técnica, dizendo, ó, aqui foi uma decisão errada, aqui vai dar merda, aqui vai dar errado. Então, ok, isso é democracia, tudo bem. Agora, jogar com fake news, jogar com mentira, não rola, né? Isso aí não é democracia, porque isso caminha para tudo aquilo que a gente viu em 8 de janeiro. Então, no segundo ponto, hoje nós temos ainda pessoas como, não vou lembrar o nome desse cara, eu tenho que decorar o nome dos meus alunos, eu tenho que decorar o nome de autores, autoras importantes, eu tenho que decorar os caminhos dos jogos, né? Eu tenho que decorar muita coisa importante, então eu não vou decorar o nome de gente que não merece, né? Então, o neto do ditador, que deveria ter seu nome esquecido da história, porque um ditador que defende a tortura não merece ser lembrado. Ele falou, disseminou, ou ele produziu, ou ele disseminou uma fake news de que os indígenas que ali estavam, eles eram venezuelanos. Não dá de pensar, pessoal, que isto foi de forma não intencional. Isso foi intencional. Isso foi intencional. Se ele reproduziu num jornal ou se ele criou, né, recebeu aí do gabinete do ódio, que a CPI da Covid e outros movimentos dos parlamentares já mostraram que existem, né? Que existe, né? Enfim. E o outro ponto é de vários youtubers, influenciadores, dizendo que o que está acontecendo agora não é culpa do governo Bolsonaro, é culpa do governo Lula, que o Lula também deixou crianças indígenas com fome, aí trazem matérias, né, da época. E mais uma vez, pessoas que, inclusive parentes meus, né, por isso aí eu me sinto mais à vontade para esses meus parentes que eu encontro no almoço de domingo, eu ser um pouco mais duro com isso, né? Pessoas que nunca se preocuparam com saúde indígena, que são da área da saúde, que fizeram, né, um juramento, né, o juramento da área da saúde, lá que são alguns, né, nunca se preocuparam com a questão indígena e agora ficam trazendo, graças a essa rede do gabinete do ódio, informações sobre não, a culpa é do Lula, né? Sempre a gente coloca a culpa no outro, né? Isso é uma coisa do bolsonarismo, né? Ser um covarde, de não assumir a culpa por nada. E aí, o que eu disse para esse meu parente, né? Que eu e ele fomos criados na mesma cultura familiar. Meu pai me ensinou que é feio você colocar a culpa do que você faz
no outro. Assuma o seu erro. Assuma o seu erro, né? Então, depois de adulto, uma pessoa que está, graças a Deus, vencendo na vida, assumir uma postura covarde, abandonar os seus princípios por uma postura covarde. E eu fiquei pensando nisso. Quantas pessoas boas abandonaram suas culturas, suas posturas, suas crenças em prol de uma ideologia covarde e violenta que é o bolsonarismo. Quantas pessoas nós perdemos e quantas pessoas se perderam em prol disso, né? Uma pessoa como este meu parente, que foi criado praticamente comigo, né? Que viu aí meu pai e o pai dele, grandes homens, trabalhadores, honestos, que assumiam os seus BOs, né? Que assumiam os seus erros, que vivem, né? Até as últimas consequências dos seus erros e acertos. Abandonou isto por uma ideologia de covardes. Então, lamento. Ontem eu pensei muito nisso, ontem à noite. Lamento que muitas pessoas que nós tenhamos, e acho que eu nunca falei isso aqui no canal, e poucas vezes eu falei pessoalmente, que pessoas que nós até tínhamos admiração e carinho se percam na covardia, no ódio, na tortura, na defesa de todas essas coisas. E por baixo dos panos, porque às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, a defesa do nazismo e do fascismo também. Então, temos que lamentar e ficar, ao mesmo tempo ficar feliz, porque algumas pessoas já estão abrindo os olhos e se arrependendo aí e voltando para a lucidez, né? Não, quando eu falo lucidez, não precisa, eu vou ser uma pessoa mais social, mais de esquerda, não é isso. Como eu disse, né? Você pode ser de oposição, mas numa oposição neutra. Neutra não existe. Limpa, correta, né? Vamos lá. Então, este é os dois primeiros pontos que eu gostaria de falar antes dos Yanomami em si. E eu vou iniciar agora o terceiro ponto falando que, sim, né, isso é uma resposta que eu dei para esse meu parente, né? Os governos do Lula, da Dilma, do Temer, eles não foram bons para os povos indígenas. Quem estuda, os anteriores, né? O de agora, estou esperando acontecer. Mas quem estuda isso, sabe, não se ilude. E aí eu até falei para ele que eu escrevi a minha tese de doutorado, tem aí quase 300 páginas, mais cento e tantas páginas de artigos que eu retirei, que estou publicando pouco a pouco, né? Ano passado saiu um artigo fazendo uma crítica da má gestão da FUNAI durante esses três governos. A minha tese falou sobre esses três governos, né? Sobre a relação desses três governos com os povos indígenas no Brasil, com um recorte em Rondônia e com outro recorte em povos indígenas específicos. Então, você não há essa ilusão de que o Lula ele foi bom. Eu gosto de dizer, e pegando aí as palavras de uma indigenista, né, que eu troquei informações durante a pesquisa, eu costumo dizer que eles foram ruins, mas nada tão ruim quanto Bolsonaro. Foram ruins, sim, hidrelétricas, falando de Rondônia, né? Hidrelétricas, poucas demarcações, redução de terras indígenas. Né? Foi a Dilma que fez a primeira redução de uma terra indígena. E se estava estudando outra redução aqui em Rondônia. Então, assim, houve-se uma reestruturação da FUNAI que foi muito prejudicial para os povos indígenas, né? Então, houve omissões, houve a criação do Conselho Nacional, depois a dissolução, houve uma abertura de diálogo, depois houve um fechamento desse diálogo, houve péssimas nomeações para a presidência da FUNAI, houve uma diminuição de recursos para a FUNAI, houve
uma diminuição das ofertas de concursos para a FUNAI. Então, nada disso é ignorado. Nada disso é ignorado. E tudo isso impacta, né? Que uma das categorias que eu utilizo é o impacto, né? E as suas escalas de impacto. Todas essas decisões numa escala nacional vão impactar na, na escala, nas escalas, né? Regionais, locais e na própria vida, né? No cotidiano e na vida biológica ali dos indígenas. Então, qualquer pessoa que estuda, que tem um mínimo de percepção, não ignora isso. Não ignora esse fato de que, calma lá, tudo bem. Você pode trazer esses efeitos negativos que que os governos anteriores tiveram, e nós vamos debatê-los, porque realmente é importante debater, e naquilo que eu considero até hoje a minha pesquisa mais importante, né, que é a minha tese de doutorado, eu faço essa crítica. Então nenhum cientista de verdade vai se omitir disso, né? Nenhum cientista que estuda este fenômeno vai omitir isso. Mas você usar isso para justificar o nível da violência que o governo Bolsonaro causou às populações indígenas e aos Yanomami é falta de honestidade. Falta de honestidade. Atualmente eu tô realizando um estágio de pós-doutoramento, né? Pós-doutorado não é título, né? É um aprofundamento, e neste aprofundamento eu estou ampliando o meu recorte temporal da pesquisa do doutorado. Então eu pesquisei governos Lula, Dilma, Temer, e agora estou fazendo governo Bolsonaro. E aí, por isso que essa questão dos Yanomami está muito gritante para mim, né? Porque eu tenho lido sobre isso, dia sim, dia não. A grande questão, vou fazer uma síntese, né? Eu tô escrevendo sobre isso, mas a grande questão é que o Bolsonaro ele cumpriu poucas promessas de governo, de campanha no seu governo, e uma das promessas que ele cumpriu foi a de detonar a FUNAI, de dar uma, como, né, coloca aí os indigenistas que pesquisaram isso, dar uma foiçada na FUNAI. E ele fez isso. E ele fez isso de várias maneiras, né? Mas, por exemplo, vou colocar apenas dois movimentos. O primeiro movimento foi de colocar a FUNAI sobre o julgo, né, sobre o comando do Ministério da Damares, né, Direitos Humanos. Deixa eu recuperar aqui. Direitos Humanos, Família, Mulher e Família. Tá aqui no meu relatório, rapidinho, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Só um momento. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Então a primeira coisa que ele fez foi colocar a FUNAI dentro desse ministério, cuja ministra, né, tinha uma perspectiva salvacionista e aculturadora, né, de aculturamento. Na antropologia, aculturamento só existe quando categoria de crítica, tá? Mas de aculturamento indígena, né, para sua conversão e antidemarcatória. Então já colocou a FUNAI dentro, saindo do Ministério da Justiça e colocando dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que não fez nada disso, né? Durante os 4 anos. O segundo ponto é que ele coloca a demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o comando de um ex-presidente da União Democrática Ruralista, opositor à reforma agrária e aos direitos territoriais. Então tudo isso foi para diminuir o poder da FUNAI, colocando aí no ministério com um orçamento menor, com um ministro, uma ministra que não tem interesse, a não ser um interesse salvacionista, né? E é por isso que quase R$1 milhão foi para uma ONG evangélica que não fez nada, né? Lá nos Yanomami. Então você tem aí
isso já no primeiro de janeiro de 2019, o Bolsonaro faz isso. Você tem aí uma ação de desestruturalização da FUNAI, né, que vai ser uma das ações na escala nacional que vai aí, de forma intermediária, causar impacto nas escalas locais ali dos Yanomami, né? Você vai ter outros fenômenos, vamos aqui minhas anotações, né? Você coloca um general e depois um policial federal para presidir a FUNAI, o que causa uma militarização da FUNAI, um aparelhamento ideológico. Então, assim, o governo Bolsonaro ele aparelhou tudo que ele pôde, né? Aparelhou a Polícia Federal, aparelhou a FUNAI, aparelhou não, limou o IBAMA, retirou poderes do IBAMA, deu poderes para o INCRA no sentido de beneficiar certos setores da sociedade. Então nós temos aí uma FUNAI que ela está desarticularizada, tanto do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista político, do ponto de vista de sujeição. E só para deixar claro que essa questão ela é uma questão ideológica, não uma questão técnica, porque o Congresso ele derrubou vários vetos dessa MP 870, que é essa MP de 1º de janeiro de 2019, várias coisas, inclusive devolveu a FUNAI para o Ministério da Justiça, onde ela ali historicamente sempre está, né? E o Bolsonaro edita uma nova medida provisória para devolver a FUNAI para o Ministério da Damares e a questão demarcatória para o INCRA, né, para o MAPA. Então você vê que não é uma questão técnica nem democrática, é uma questão de eu quero limar a FUNAI. Eu não vou demarcar nenhum centímetro e eu vou dar uma foiçada na FUNAI. Lembrando, né, segundo o artigo que eu escrevi lá, que eu publiquei, que a FUNAI já estava bem detonada, né? Então, de inviabilizar o processo. Então, você tem essa primeira grande ação que ela vai impactar, né, em várias populações indígenas, incluindo a Yanomami, né? Um outro ponto, a Damares demite Bruno Pereira da FUNAI, né? O Bruno, aquele que foi assassinado por continuar o seu indigenismo, né? Não mais dentro do Estado, mas como uma forma de emprego, mas também como uma forma de missão pessoal. Ele foi assassinado junto com o Dom, né? Que era um jornalista. Então, em 2019, o Bruno Pereira ele é demitido da FUNAI por realizar ações contra invasores ilegais dentro da Yanomami. Então, veja que essa questão da perseguição da FUNAI, tanto que quando teve agora a mudança da FUNAI em 2022, uma parte, né, dos servidores da instituição comemoraram, porque estavam sendo sim perseguidos por esse aparelhamento. E o Bruno Pereira ele foi demitido, e esta demissão fez com que ele continuasse agindo, porque ele era um ser humano de verdade, que amava de verdade o outro, e ele foi morto, né? Morto por amar. De verdade, não igual a Damares, de verdade. Então, nós temos aí o Bruno Pereira conduzindo ações e ele é demitido. Em 2020, nós temos as primeiras denúncias de uma entrada massiva de garimpeiros na Yanomami. Isso 2020, um ano depois, aproximadamente. Essa entrada massiva, ela é incentivada por vários aspectos. Primeiro, pelo enfraquecimento da FUNAI, enfraquecimento do IBAMA, aparelhamento das polícias, né, das forças policiais, por um incentivo ideológico. E dentro desses incentivos ideológicos, além de receber né, na sua casa, na sua casa,
do presidente receber no seu escritório bandidos, né? Pessoas que estão cometendo crime nas terras indígenas, ele propõe, né? Bolsonaro propõe a PL 191, que quer liberar a mineração em terra indígena, não só a mineração, na época eu analisei, dei uma lida bem profunda nessa proposta de lei, pecuária, turismo, extração de madeira, enfim, né? A exploração dos recursos ali que tem uma função social, né, para os indígenas e para nós, né, para a humanidade como um todo. Então, este PL, que até hoje ele não foi aprovado, e eu penso que agora não será mais, ele por si só, ele incentiva o aumento da mineração. Ao passo que em 2021, você tem aí, 2021 até 2022, você tem aí quase 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. O Fantástico, né, com apoio de organizações não governamentais, vai trazer isso às claras para o Brasil e para o mundo. O governo não fez nada porque não quis. Como estamos aqui dizendo, há uma intenção ideológica, né? Pensar que isso mais uma vez lembrando do professor, pensar que isso é má gestão, eu não consigo pensar. Entendendo todo esse contexto, um contexto aí de 15 anos atrás, eu não consigo pensar que é apenas má gestão. Má gestão, tá, um governo fez lá, cometeu erros. Agora, você ter aí quase 20 mil garimpeiros dentro de uma terra indígena, com o mundo inteiro sabendo, e você não fazer nada, né? Isso aí não é má gestão. Então, em 2020, nós temos também as primeiras denúncias sobre a entrada de massas de garimpeiros, a PL 191, que vai incentivar isso. Em 2021, maio, há o primeiro pedido de socorro dos indígenas, enviado para a primeira Brigada de Infantaria de Selva do Exército. E ao total foram 21 pedidos formais de socorro pelos indígenas, pelas suas associações. Em 2021, a Estação Ecológica do ICMBio, que também recebeu uma foiçada, né? Atacada, liberando o trajeto do garimpo ilegal. Isso é muito comum, viu? Isso é um modus operandi comum do aumento da ação garimpeira ou madeireira dentro de uma terra indígena, né? O ataque às estruturas do Estado. Então, aquela estrutura do Estado, às vezes, um negócio de saúde indígena, às vezes é uma escola, às vezes é um posto ali, um posto avançado. Então, no caso aqui, uma estação ecológica, essas estruturas do Estado, elas são queimadas, são destruídas, né, para mandar um recado, para diminuir a ação do Estado. Então, às vezes o servidor, muitas vezes o servidor não vai mais porque tem medo, né, com razão, né, o medo de ser morto, né. Em 2021, em julho, o marco temporal, a PL do marco temporal é aprovada na CCJ. E mais uma vez, apesar de ainda não ter força de lei, isso incentiva, né, um incentivo ideológico. Por que eu vou aprovar uma coisa que é uma tese inconstitucional? Por que eu aprovo isso? Por que eu solto uma PL, um projeto de lei que libera a mineração interindígena, né? Por que eu fico falando isso nos meus discursos? Por que candidatos aqui do meu estado, né, candidatos a deputado, a senador, ficaram falando, isso foi gravado, em sua proposta que iam liberar o garimpo em terra indígena? Por quê? Porque mesmo que eu não consiga fazer isso, eu já estou dando a minha autorização informal, eu não me coloco no meio, para que isso aconteça. Em junho, mata o Bruno Pereira, de 2022. Em agosto de 2022, a PIB pede, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, pede afastamento do policial federal, da diretoria da FUNAI, por ser negligente. Em 2022, nós temos a matéria do Intercept,
Também temos aí a matéria do Fantástico, né, que ganha proporções mundiais. E aí, em dezembro, nós temos aí a estimativa que morreram mais de 500 crianças, né? Isso aí é a CNN, eu vou trazer essa referência depois, o Glauber Barros, que fez uma parte dessa linha do tempo, e eu complementei com algumas coisas minhas, né? É, então você vê aí uma ação deliberada de genocídio, né? Um governo que tem 3 anos, que sabe que tem ali 20 mil garimpeiros, que as pessoas estão morrendo de fome, que quando a Polícia Federal foi lá, ela foi rechaçada, né? Com tiro, e aí depois o Exército fez lá algumas operações e depois vai embora e, né, não acontece nada, continua da mesma maneira. Então nós temos todo um contexto desses Yanomami que não se fez nada, não, quase nada, né? Aquela questão que se faz para inglês ver, né? E aí se descobre que tem quase 900 mil, mais de 900 mil aí, inicialmente descobertos para uma ONG que já soltou nota pública para se desculpar e sei lá o quê, porque realmente não fez nada, né? Que se tivesse feito, não tínhamos tantas crianças morrendo de diarreia, verme, coisas que hoje em dia são evitáveis na maioria do Brasil, na maioria inclusive das terras indígenas, né? Então nós temos aí esse cenário que o novo Ministério aí dos Povos Tradicionais, que a nova FUNAI, pela primeira vez presidida por um indígena, no caso uma mulher indígena, tem esse desafio aí de resolver. E assim como hoje eu estou analisando o governo Bolsonaro, daqui a 4 anos, né, Deus permitindo, os orixás permitindo, estarei analisando o governo Lula também, fazendo uma análise factual do que foi feito e do que não foi feito. Eu acho que é assim que funciona a ciência, né? Tem o Rafael que fala com o primo no almoço de domingo, né? E tem o Rafael que escreve artigos e publica pelo mundo aí, pelo Brasil afora, na verdade, Brasil, mundo afora. São dois Rafaéis diferentes. E acho que aqui no canal vocês têm uma mescla desses dois Rafaéis. Né? E aí vocês têm que saber separar também. A maioria de vocês, pelo menos esse vídeo aqui, nenhum vídeo meu é recomendado para criança. Então todos vocês eu penso que são adultos. Ah, então, nós temos esse cenário que deve ser analisado. Eu estou analisando e eu pretendo, com a minha análise, trazer aí vídeos para vocês. Né? Estou preparando, né, fazendo fichamento de um documento, e aí eu quero preparar um vídeo sobre a FUNAI, fazendo um panorama geral da FUNAI, como ela ficou durante esse governo anterior, para que a gente possa pensar de quão perigoso é esta uma ideologia que subhumaniza pessoas. Só é humano quem tem dinheiro, só é humano quem tem arma, só é humano quem está na minha religião. E aqueles mais humanitários querem trazer as pessoas para esse cenário. Não é assim que se constrói a humanidade. A humanidade se constrói na pluralidade e as pessoas vivem como elas quiserem, um respeitando aos outros. E isso não foi feito nos últimos anos e estou aqui para realizar essas análises e para eventualmente analisar outros governos também. Porque eu penso que esse é o trabalho do cientista acima de tudo, né? No mais, eu penso que é isso. Eu, assim, é muito difícil quando tem uma questão dessa e eu não ficar pensando nisso o tempo todo, né? Então eu uso muito aqui o, o caracol para eu poder colocar essas coisas para fora e falar para vocês, e encontrar as pessoas na rua e suscitar um debate, e as pessoas comentarem, mandarem mensagem para mim, e aí a gente vai pensando sobre isso, né? Então, é isso. Penso que eu não tenho mais nada para adicionar, né? E mais uma vez, tem uma gama de informações aí que vocês podem estar procurando, complementando ou, né, reforçando ou até mesmo debatendo, criticando coisas que eu falei aqui. E é isso. Eu é, espero realmente que eu sempre falo isso, né?
eu pesquiso uma coisa que eu gostaria que ela não existisse mais. Que quando eu pesquiso violência, impacto, riscos, vulnerabilidades em territórios e corpos indígenas, povos indígenas, eu gostaria de não estudar mais isso. Eu gostaria de ter que abandonar este objeto porque esse objeto não existe mais. E eu gostaria de estudar, sei lá, literatura indígena, mitologia, cosmologia, cultura indígena, qualquer coisa. Porque eu gosto muito disso também. Mas penso que temos que denunciar, hein, porque o fenômeno existe, ele deve ser analisado e denunciado e descrito, né? No mais é isso. Obrigado quem ficou até aqui. Ficou grande o vídeo, mas não tinha por que eu fazer menor. Um abraço e até o próximo. Valeu!